Então, pessoal, vamos aqui prosseguir com o nosso curso de Java, tá bom? Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Já prepara, pessoal, aí a sua xícara de café e vamos codar comigo, tá? Já que a gente tá trabalhando com Java, tá? Então, a xícara de café não pode sair, né? Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, ó. Presta muita atenção nessa aula. Ela vai ser uma aula muito legal. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai aprender sobre a instrução switch case. Então, a gente vai usar o switch aqui. Só lembrando, pessoal, a gente já aprendeu aqui em aulas passadas sobre o if e o else. Então, alguns programadores substituem o if pelo switch case. Por quê? O if else, pessoal, ele muitas vezes deixa o seu código, ele não deixa o seu código muito, não fica legal. Então, o switch case deixa o nosso código mais enxuto, mais compreensível, tá? Então, isso é muito legal, pessoal, tá? No desenvolvimento de software. Você usar boas práticas, sempre deixar o seu código bem compreensível para que outros programadores possam entender, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que você pode prestar atenção, a gente fez algumas mudanças aqui, pessoal. Perceba que eu apaguei aquelas classes que tinha aqui na pasta SRC. Eu apaguei aquelas classes, tá? Para deixar o negócio mais enxuto aqui, tá bom? Então vamos lá, aqui eu tenho apenas a minha classe main. Então vamos criar uma classe aqui, ó. New Java Class. Vamos colocar aqui, ó. Switch Case, ó. Switch Case. Beleza? Então a gente criou a nossa classe Switch Case. Vamos aqui então já dar criar o nosso método public static void main. Muito bem. Como sempre, comentário aqui, tá? E vou colocar aqui switch, né, ó, switch case em Java. Muito bem. Então tá aqui. Então, pessoal, a gente já falou, tá, um pouquinho sobre aqui o switch case. Agora vamos para entender aqui, pessoal, a sintaxe básica. A gente vai aprender aqui a sintaxe básica e depois a gente vou dar uns exemplos aqui. Vamos lá. Primeiro a gente começa com a palavra chave, switch case, ó, seguido de abre parênteses fecha parênteses, abre chave e fecha chave. Semelhante ali o while, do while, o if também, tá bom? Ok, só que aqui, pessoal, switch em inglês significa troca, tá? Muito bem, então vamos lá. Aqui dentro de parênteses, perceba que ele já tá reclamando aqui, ó, ele tá meio vermelhinho aqui, ó. A gente tem que fazer o quê? Aqui a gente tem o chamado de expressão. Vamos lá, vamos com calma, né? A gente vai expressão. O que é essa expressão? Essa expressão é um tipo, tá? Só a gente vai falar quais os tipos que é aceito aqui, tá bom? Não é qualquer tipo aqui que você pode passar. Seria o quê? Um valor de uma variável aqui, onde aqui dentro a gente vai fazer a comparação com esse valor da variável. Um exemplo aqui, ó. Vamos lá, só para exemplo. Eu vou dar aqui um int, eu vou colocar aqui, ó, expressão. Por que expressão? Vou explicar. Aqui a gente chama expressão, esse parâmetro a gente chama a expressão aqui. Um exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó, expressão. Então eu passo, ó, perceba que o erro já acabou, aquele vermelhinho já acabou. Então, aqui dentro do switch eu passo a expressão. O que seria a expressão? O valor de uma variável. Então, nesse caso, a gente está usando um tipo inteiro aqui, Seguido de quê? A gente tem o nosso case, ou caso, tá bom? E a gente tem aqui, ó, encerra com 2 pontos. Depois a gente tem o break. Inclusive, na aula passada, a gente aprendeu sobre... Nas aulas passadas, a gente aprendeu sobre o break. A instrução break. Tá bom, pessoal? Ok, a gente vai entender por que usar esse break aqui. Tá bom? A gente vai entender por quê. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho, no switch, eu tenho uma expressão, certo? A gente tem a expressão. E aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou passar o valor dessa expressão. Perceba que a minha expressão tem o valor 1. Então, se eu passar aqui, ó, caso 1, essa condição é o quê? É verdadeira. Por quê? O 1 é o valor da minha expressão. Então, eu estou passando aqui, ó, 1. Então, significa que nessa expressão aqui tem 1. Então, eu estou passando aqui esse 1. Entendeu, pessoal? Beleza. Aí, aqui é o seguinte, dependendo da condição, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o valor é 1, tá? Ok. Então, vamos lá. Eu criei uma variável do tipo inteiro, passei como parâmetro aqui, né, para o meu switch, que no caso é a expressão, e fiz o seguinte, caso 1, essa condição é o quê? Ela é verdadeira, pessoal. Por quê? A minha expressão tem um valor 1. Então, ele vai executar esse bloco de código, e o que é que vai acontecer? Olha só. Mas antes de eu explicar isso aqui para você, vamos criar outro case. Aqui você pode criar milhares de cases aqui, tá? Beleza. Eu vou sempre colocando um break, eu vou criar mais um case... vou colocar mais um break aqui. Vamos só colocar aqui, ó, caso 2, né? Vamos aqui, então, colocar o valor é 2, né? Vamos colocar aqui também break, vamos colocar aqui caso 3. Vamos colocar
Vamos colocar aqui o sout, né? Imprimir aqui. O valor, né? O valor é 3. Break. E por último, pessoal, a gente tem o chamado default. Eu vou explicar para você isso aqui também. Então presta atenção um detalhe, pessoal. Vamos falar um pouquinho do break aqui. Por que o break é importante aqui? A instrução break. É o seguinte, ó. Outra coisa interessante. Eu não posso inicializar isso aqui, esses cases, sem uma variável. Tenho de, por padrão, existe outras formas da gente não usar isso é uma expressão, mas é uma gambiarra, tá bom? Então o certo é isso, um exemplo. Se eu não tiver essa expressão aqui, eu vou ter um erro. Então, eu sempre tenho que inicializar com um valor aqui. Um valor de uma variável. Então, o que é que acontece? Caso 1, né, ele vai verificar. Opa, expressão é 1? Sim, porque expressão tem 1. Então, essa condição é true, é verdadeira. Então, eu vou executar esse bloco de código. E o break? Olha o break aqui. Então, quando eu uso o break, ele encerra, ele sai fora do meu switch. Então, ele mostra o valor é 1. Agora, se não tivesse break... a gente vai entrar, pessoal, num probleminha chamado fault toggle, tá bom? Vamos ver o que é o fault toggle. Ou seja, em programação, especificamente aqui na linguagem Java, o termo fault toggle, pessoal, ele se refere ao comportamento de um switch case. No caso, a gente está usando ele no switch case, né? Ou seja, onde na ausência dessa instrução break aqui, pessoal, a execução continua no próximo case, independentemente se a condição se satisfaz ou não. Ou seja, isso aqui pode levar a gente em resultado inesperado ou indesejado. Isso a gente não quer. Tá bom? Então, lembre-se, se não tiver o break, o que é que vai acontecer? Mesmo que essa condição seja verdadeira ou não, ele vai sempre executar o próximo case. Se não tiver esse break, o que vai acontecer? Mesmo que eu coloquei 1, essa condição condiz. Então, ele vai executar para mim. O valor é 1, vai para o próximo case. O valor é 2 e o valor é 3. Então, quando eu tenho o break, eu encerro aqui a minha instrução. Então, encerrou. Então, ele vai imprimir aqui para mim apenas esse valor aqui e não o resto. Caso 2, então se eu colocar lá o 2, agora o que é que vai acontecer? Agora o que vai satisfazer esse case aqui, ó. Então ele vai imprimir aqui, em vez desse aqui, ó, porque essa condição vai ser falsa. Então ele vai cair aqui no case 2, que é a condição verdadeira. Então ele vai dizer, o valor é 2, break, ele encerra, tá bom? Se ele não tivesse o break, ele pulava, o valor é 2 e o valor é 3. E assim sucessivamente, pessoal. E o default? O default aqui, ele é opcional. Mas é recomendado usar. Por quê? Se nenhuma dessas condições condiz, então a gente coloca uma mensagem aqui padrão. Um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Sout valores inválidos. Ó, valores inválidos. Então, se nenhuma dessas condições for, ele vai para um valor inválido. Um exemplo aqui, ó. Eu vou executar isso aqui. Vamos lá, executei. Ó, vamos lá. O valor é 2. Por que o valor é 2, pessoal? Porque, olha só. Eu coloquei lá 2 lá na expressão. Se eu colocar 1, eu vou executar novamente. Olha só o que vai acontecer. Ó, ele vai agora para o valor é 1. Agora, se eu tirar os break, como eu falei para você, vamos lá, vai entrar no fault toggle, tá? Que é o que? Cair em outro case. Então, a gente vai sempre cair nos cases. Um exemplo. Agora, eu vou executar isso aqui. Ó, eu vou executar. Olha o que vai acontecer. Então eu tenho o valor é 1, 2 e 3. Então perceba que o break, pessoal, ele é muito importante. Se não tiver o break, não vai ser encerrado, então ele vai para o próximo case. Então isso é chamado de fault toggle aqui em Java, tá bom? Então vamos colocar os break, né, que tem que ter os break. Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha entendido essa parte, tá bom? Muito bem. Agora, se eu não colocar nenhum desses valores, pessoal, imagine que aqui eu vou colocar com 0, ó. Eu vou inicializar com 0. O que vai acontecer? Olha só. Então eu vou cair no default, porque nenhuma dessas condições condiz. O que vai acontecer? Olha só, valores inválidos. Agora um detalhe importante, pessoal, mas muito importante mesmo, que a gente não pode deixar de falar aqui. Que é o seguinte, na expressão switch, aqui ó, no caso dessa expressão switch, deve ser de um tipo compatível. Qual é os tipos que aqui a gente usa, que são compatíveis? Né? Eu vou colocar aqui, ó, os tipos compatíveis aqui, ó. A gente tem o byte, ó, byte. A gente tem o short também, ó. Então, todos esses valores são aceitos aqui como tipo aqui no switch, tá bom? A gente tem o int, a gente tem o char, ó, o char, tá bom? A gente tem também string, a gente tem também o enum, tá bom? A gente vai ver isso aqui mais pra frente, tá bom? Então, esses tipos aqui, ó, são os tipos compatíveis. O que isso quer dizer? Que se aqui eu colocar aqui um exemplo aqui, ó, uma string, tá? Um exemplo eu colocar aqui, ó, name, né? E aqui eu colocar uma string, aí aqui eu vou ter que colocar, ó, entre string, ó, caso
um exemplo, Maria, né? Caso Maria, né? Aqui eu colocar Maria, né? Então, o que vai acontecer? Ele tá dando um erro aqui porque eu tenho que colocar o tipo string, né? Ó, string. Ó, então, o que é que acontece, pessoal? Se em caso eu colocar aqui, ó, perceba que eu tô usando o tipo string aqui, ó. Então, o que é que acontece? A expressão tá aqui. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, no case como string. Então, ele aceita esses tipos. Mas vamos deixar como tava para não barulhar, né? Int expressão, vai receber aqui o valor 1, tá bom? E aqui, ó, perceba que ele deu um erro porque tá em string. Então, aqui é 1. Então, pessoal, esse aí eu espero que vocês tenham gostado, você tenha entendido da aula, tá bom? E presta atenção, pessoal, que é muito importante cada detalhe aqui que eu falei pra você, tá? Então, perceba que sempre tem que usar um break, porque para evitar um fault toggle. O que é um fault toggle? Eu não ir pro próximo case, tá bom? E a expressão também, lembre-se que tem que ter os tipos, respeitar os tipos. Os tipos são byte, short, int, char, string e enum. Sempre seguido de uma variável para inicializar essa expressão. Tá bom, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado. Já compartilhe esse vídeo com mais pessoas que querem aprender Java, tá bom? E para você também, pessoal, se inscreva aí, tá? Para você ficar ligado nos conteúdos que a gente vai trazer aqui. Aqui a gente traz cursos como isso aqui, tá? Muitos cursos aqui. A gente traz projetos práticos. Aqui o meu canal, pessoal, é muito focado para projetos práticos, tá? Eu gosto sempre de trazer algo prático, tá bom? Nesse caso aqui, cada detalhe que a gente aprendeu aqui, a gente aprendeu sobre switch case, a gente vai trazer um programinha aplicando o conhecimento, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço.